Meu nome é Frei José Roberval Mendes Pereira, tenho 61 anos, sou da cidade de Caruaru, pernambucano. Moro aqui no Convento do Carmo do Recife, exerço atualmente a missão de prior provincial da província carmelitana pernambucana. Tenho 34 anos de profissão religiosa. Este ano eu faço 25 anos de ordenado sacerdote. O meu chamado para a vida religiosa iniciou ainda como adolescente, na paróquia de origem, paróquia Nossa Senhora do Monte Carmelo, em Caruaru, onde o padre Guilherme era o pároco da nossa paróquia, e eu desejava muito ser coroinha. Então, oportunamente, eu me tornei coroinha da paróquia, fiquei uns bons anos, e foi ali que foi nascendo no meu coração o desejo de ser padre, porém ainda não tinha definido como religioso. Só depois de uns bons anos, já depois com 20 anos de idade, na ordenação episcopal de Dom Paulo Cardoso, que aconteceu em minha cidade, eu conheci alguns frades que foram fazer retiro, fazer missão em minha cidade. Um deles foi Frei Pio Moreira, esteve em minha casa jantando conosco, e ele foi celebrar em uma das noites de missão na minha paróquia de origem. Foi quando eu conheci os frades carmelitas. Depois, na ordenação episcopal de Dom Paulo, aquilo muito me chamou a atenção. Foi quando eu procurei saber o que era ser carmelita. Mesmo numa paróquia de origem de devoção à Nossa Senhora do Carmo, mas eu não conhecia a Ordem do Carmo. Depois, providencialmente, vim conhecer o Frei Afonso Flau. Era um frade alemão que estava ajudando aqui na missão da nossa província, morando em Camusim, e eu fui fazer um encontro na nossa cidade, que era o encontro do Concílio de Cristandade, e Frei Afonso foi um dos que estavam presentes ajudando no concílio. Ali me aproximei mais do Carmelo e foi como comecei a frequentar os encontros vocacionais. Como foi o processo de formação na Ordem do Carmo e qual uma lembrança que o senhor tem desse período? O meu processo de formação religiosa na Ordem do Carmo se dá basicamente como ainda hoje acontece. Nós temos um período de acompanhamento vocacional, e eu me lembro muito bem dos encontros vocacionais, foram momentos ricos da nossa experiência, né, nesse despertar vocacional para o Carmelo. Depois, nós entramos no postulantado. O meu primeiro ano de postulantado foi em Camusim de São Félix, perto da minha cidade. Lá também eu fiz o noviciado, um período também muito rico da nossa espiritualidade, e ali eu professei em Camusim de São Félix. Das experiências do despertar vocacional, o que mais me tocou foi justamente o período do noviciado, em que nós éramos acompanhados por dois formadores, Frei Antônio Muniz, que hoje é o arcebispo emérito de Maceió, e o Frei Chico, que era lá do Paraná, hoje trabalha como conselheiro do Paraná. E para o senhor, quais foram os maiores desafios e aprendizados durante essa formação? Os maiores desafios na nossa vida religiosa é justamente aprender a conviver com os diferentes. Nós vivemos numa comunidade onde nós não escolhemos os nossos irmãos, é Deus quem coloca. E são pessoas cada uma diferente uma da outra. Precisamos aprender com esses diferentes, aceitar as limitações de cada um, ajudar no crescimento. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Quando a gente aprende a conviver com o diferente, aí sim a vida se torna mais agradável, mais leve. Então, para mim, foi um grande desafio aprender a viver com o diferente e aprender também as minhas limitações, conhecer as minhas limitações e aceitá-las. Isso, para mim, foi o maior desafio. E a maior gratidão é poder a gente ter um grupo grande de amigos. Os nossos irmãos não são apenas irmãos que estão trabalhando na missão de evangelizar. Eles se tornam mais próximos de cada um de nós. Eu, quando eu professei solene,
Eu me lembro muito bem que eu disse que a minha família, daquele momento em diante, era a família do Carmelo. E que muitos dos meus irmãos, frades, que conviviam comigo, já me conheciam mais do que meus próprios irmãos de sangue, pela convivência e o tempo que nós temos dentro do convento. Quais são os principais pilares da espiritualidade carmelitana? E se o senhor pode descrever um pouco do dia a dia na vida de um carmelita. Como é essa vida em comunidade? Tá, a nossa prática diária, pelo menos aqui eu como provincial da casa, que a gente chama casa central, casa mãe, é uma prática que eu acho que é comum a todos os conventos. Todo dia de manhã temos horário de despertar, 6 horas da manhã, 6h30 estamos na capela para fazer a nossa primeira oração diária, que é a Laudes, né? Os estudantes, que aqui é uma casa de formação, eles vão para a missa juntamente com o formador, e nós padres ficamos na capela em meditação, até o horário de 7h30, quando temos o café da manhã. Depois desse horário, cada um vai para as suas atividades. Eu, como provincial, venho atender aqui na minha sala, né, que é o gabinete provincial. Na parte da tarde, eu me dedico mais um horário para mim mesmo. No caso, a oração, o estudo, e me dedico mais para minhas necessidades pessoais como frade religioso. No final da tarde, temos oração novamente, a oração das vésperas, e à noite temos o último horário, que é as completas, após o Jornal Nacional, que é um momento também de que nós nos encontramos na sala de TV, já que todos têm muitas atividades durante o dia. Qual a importância da oração e da contemplação na vida carmelita? Na nossa vida carmelitana, 3 pontos são importantes, né, na nossa vida. A dimensão da nossa vida se baseia em 3 pontos. Primeiro, a missão, a fraternidade e a vida de oração. Então, todos nós temos um trabalho a desempenhar. Deus nos chama para algo. Deus nos chama para ficar só com Ele. Ele nos chama a permanecer com Ele, mas também a ir, né, para o trabalho missionário. Então, nós, carmelitas, buscamos um trabalho de evangelização, seja em paróquia, seja em centros espirituais, pregando retiro, atendendo confissões, direções espirituais, né, também nas salas de aula, dando aula. Nós buscamos fazer com que a nossa vida seja um evangelizar, um transmitir a palavra de Deus para os outros, principalmente fazer com que Deus esteja presente no coração das pessoas, a partir do nosso testemunho. Essa é a nossa missão. A nossa fraternidade também se torna um ponto forte, ou seja, nós somos religiosos, então necessariamente precisamos ter os momentos comunitários para crescer e enriquecer na nossa vida comunitária. Ou seja, aprender a conviver, como eu disse, com o diferente, buscar a comunhão. Então, isso é importante da nossa vida fraterna, termos os momentos comunitários. E a outra dimensão é a dimensão da oração, que não se dá apenas no momento em que estamos juntos na capela, como comunidade orante, mas também individual. Todo carmelita é aquele que reserva a sua cela como espaço de oração. É o local onde ele cultiva a sua vida espiritual, a sós, na intimidade com Deus. Esses 3 pontos fazem praticamente todo o alicerce da vida religiosa carmelitana. Só para o pessoal que está em casa entender, quando o senhor se refere a cela, o senhor se refere a... A cela é o nosso quarto. O quarto para um carmelita é como se fosse uma pequena capela. O senhor pode compartilhar alguma experiência pessoal marcante relacionada à oração? Bem, uma das experiências marcantes na vida de oração, para mim, foi a experiência que eu fiz num eremitério. Eu, desde quando ingressei na Ordem do Carmo, senti em mim um impulso, um desejo de me dedicar mais à vida de oração. Até foi isso que me encantou ao entrar na ordem, porque era uma ordem mariana e que prezava pela oração. Sempre gostei muito de rezar e de estar a sós. O estar a só não quer dizer que vive na solidão, mas é o momento de encontro com Deus. Por isso que a cela é tão importante para nós carmelitas, porque a cela é o lugar do encontro com Deus. Estamos a sós na nossa intimidade com Jesus. E uma experiência forte na minha vida foi que, mesmo alimentando desde o início
as etapas iniciais de formação, o desejo de ser um eremita, de me dedicar à vida de contemplação, sempre havia impossibilidades por conta de tantas tarefas e tantas necessidades que a província apresentava. Porém, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de passar um ano com um frade eremita, com um bispo eremita, que foi no Rio de Janeiro. Naquele ano, sim, eu experimentei o que é viver uma vida de contemplação. Aquele ano me marcou muito, de forma que ainda hoje eu guardo o desejo de voltar à vida contemplativa. E assim espero que Deus me conceda o quanto antes. Como é viver em comunidade com outros religiosos? E quais são os maiores desafios e maiores bênçãos dessa convivência? A vida comunitária, né, na vida religiosa, não só carmelita, como qualquer congregação ou ordem, com certeza se torna um desafio, como eu já disse, a convivência com as pessoas diferentes. O diferente é uma coisa marcante na vida comunitária. Não vamos pensar que todo mundo, porque veste o mesmo hábito, né, ou reza do mesmo jeito, está tudo arrumadinho, tudo bom. Não é assim. Existem as diferenças, as opiniões diferentes, mundos diferentes. Então, ainda que nós tenhamos algo em comum, que seja a vida de oração, a vida debaixo do mesmo teto, as mesmas obrigações no trabalho missionário, mas as pessoas têm vontades e opiniões diferentes. E conviver com isso talvez seja o maior desafio. Aprender, aceitar o outro com as suas diferenças, aceitar também os defeitos do outro, assim como eu quero que também aceite os meus defeitos. Isso, para mim, é um dos maiores desafios. Porém, quando a gente aprende, se torna uma das grandes virtudes, porque nós podemos somar. As pessoas não só têm defeito, elas têm também virtude, têm dons. Então, quando a gente aprende a viver com esses defeitos, com essas dificuldades, nos enriquecendo para melhorar, a gente aprende agora a somar as virtudes e os dons de cada um. Aí se torna uma coisa maravilhosa, porque aquilo que eu não consigo fazer, o meu irmão consegue e às vezes bem mais do que eu. Por isso a comunidade se torna um ambiente enriquecedor para todos nós. Enriquecemos na nossa convivência, aprender a conviver e enriquecemos nos dons que nós partilhamos uns com os outros. Quais são os maiores desafios enfrentados pela Ordem do Carmo na atualidade? Os maiores desafios que a Ordem do Carmo enfrenta, eu vou dizer da minha província. Eu colocaria dois desafios, são grandes, né? Um é acompanhar os jovens na formação, porque nós não temos formadores disponíveis e nem todos são capacitados. A ordem busca, né, nós estamos tentando criar na nossa província um grupo de frades que assumam, né, por um bom tempo, aquilo que é o processo de formação. A gente chama de colégio de formadores. E o colégio de formadores, não só daqueles que estão diretamente ligados aos formandos, né, vivendo na casa de formação, mas também frades que buscaram ao longo do tempo se capacitar em diversas áreas das ciências humanas, como a psicologia. Então nós temos frades que são psicólogos e que eles podem auxiliar o colégio de formadores nas suas dificuldades. Então nós buscamos justamente aí criar um colégio, ou seja, um grupo de frades que se reúnem, se conversam e se ajudam mutuamente no processo de formação, algo que não é fácil. Também nós contamos com a ajuda da igreja e da CRB. Existem encontros, né, da CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil. A Conferência dos Religiosos buscam auxiliar no processo de formação os formadores, dando cursos, dando capacitação, né, com pessoas especialistas no campo da sociologia, da psicologia, da antropologia. Ou seja, nós temos uma infinidade de ajuda para podermos entender melhor o processo formativo de hoje, que não é fácil, tendo em vista as mudanças que a sociedade está passando. Mas ao longo do tempo, com esforço, com dedicação e a graça de Deus, evidentemente, nós estamos conseguindo vencer esses obstáculos. Nós temos, com relação às vocações, houve uma diminuição das vocações para a vida religiosa, né? A província em si, é uma província ainda que está numa situação, vamos dizer assim, agradável, porque ainda nós temos, todos os anos,
em torno de 7 ou 10 vocacionados entrando na nossa etapa de formação. Então, podemos dizer que nós estamos numa situação bem melhor do que outras congregações, outras ordens religiosas, inclusive aquelas que estão, às vezes, na Europa, que é o nosso caso. Na Europa mesmo, nós temos muita dificuldade em encontrar vocações. Então, aqui, na nossa província, nós temos um bom número. Atualmente, estamos com 112 frades, né? Alguns já sacerdotes, outros em formação, mas uma província praticamente jovem, né? Um dos mais velhos, tirando alguns outros, eu sou um dos mais velhos, sou 61 anos de idade. Então a província é uma província, de certo modo, de jovens e de pessoas medianas, é a maioria da província. E na relação ao número de jovens, a dificuldade talvez das vocações, além de todos os problemas que o mundo apresenta, dessas indefinições com relação a valores e tantas outras coisas, eu diria que um dos problemas nossos da vida religiosa é porque muitos nos procuram ainda com o único objetivo de ser sacerdote. E, na verdade, nós religiosos precisamos, primeiramente, priorizar pela formação religiosa. Nós precisamos retomar a nossa formação religiosa como aquilo que é primordial. O sacerdócio nos vem como uma forma de ajudar a igreja, de ajudar o povo de Deus. Mas não é essencial, porque a nossa ordem nasceu não clerical, ela nasceu laical, com eremitas que começaram a morar no Monte Carmelo. Então, uma das dificuldades que eu encontro também, né, nesse processo de formação, de acompanhar a província, eu como superior provincial, é de acompanhar no que diz respeito à situação econômica de toda a província. Nós temos um número grande de frades estudantes, entrando cada vez mais frades, né, precisando de acompanhamento. As despesas são grandes e a situação econômica da província não é tão agradável, era difícil. E o que eu acho que também faz com que muitos jovens, ou até frades, que deixam até a província, para um jovem religioso, ele é mais difícil para fazer a sua escolha. Ou seja, quem vai ser religioso tem que fazer a opção pela vida religiosa, que exige 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Esses 3 votos marcam a nossa convivência na vida fraterna. E, muitas vezes, alguns jovens nos procuram, mas não fizeram opção por essa vida religiosa. Eles fazem a opção pelo sacerdócio. E aí pode acontecer de se enganar durante a caminhada de formação. O que eu quero dizer é que, para a vida religiosa, as pessoas que assim ingressam, os jovens, eles precisam ter bem consciente de que esses 3 votos têm uma implicação muito profunda na vida deles. Para se ter uma ideia, ou seja, um religioso, ele faz um voto de pobreza. Nada ele pode ter no nome dele. Tudo vai ser em nome da comunidade. Só vai ter algo no nome dele aquilo que é permitido pelo estatuto. E isso faz com que muitos deixem de ser religiosos e prefiram a vida diocesana. Porque a vida diocesana não exige isso. Exige apenas a obediência ao bispo e o celibato, como uma necessidade para abraçar o sacerdócio. Então eu vejo que uma das dificuldades nossa é justamente ajustar a autonomia na vida econômica e a situação econômica de toda a província para manter tudo o que é necessário para dar o mínimo de conforto aos frades que são membros da nossa província. Frei Roberval, em relação à província, como é que funciona dentro da ordem essa questão da província? Como é que isso é dividido? Bem, a Ordem do Carmo, ela se subdivide em províncias, né? Então, nós somos uma província a partir do número X de frades. Então, a partir de 32 frades professos, aí se torna uma província. E nós já temos uns bons anos que é província. A província foi fundada em 1744, então já faz muitos anos. A nossa província, aqui no Brasil, nós temos 2 províncias, província carmelitana pernambucana, a província de Santo Elias, que fica sudeste e centro-oeste, e temos o Comissariado Geral do Paraná, que fica na região sul.
Cada uma dessas circunscrições da ordem, ela atua no seu espaço geográfico, né? Ou seja, as vocações que ali aparecem são eles que devem dar a formação, né? O acompanhamento, todo o trabalho missionário. A nossa província atualmente compreende os estados de Pernambuco, nós estamos presentes no estado de Sergipe, nós estamos na Paraíba, Ceará. E temos também uma casa de missão em Moçambique, África. Então, a nossa província se estende por esses estados e, né, adjente, uma missão adjente, que é em Moçambique. Assim, a gente busca coordenar o nosso trabalho. O provincial, que sou eu, não trabalha só. Nós temos aquilo que chama de governo provincial. De 3 em 3 anos, existe uma assembleia chamada capítulo, no qual todos os frades que têm votos solenes se reúnem para eleger um governo, ou seja, o provincial e mais 4 frades que serão conselheiros. Isso aconteceu justamente em janeiro de 2023, do ano passado, quando eu fui eleito provincial e, juntamente comigo, mais 4 frades que fazem parte do governo provincial. Dentro dessa dinâmica, nós acompanhamos todo o processo de administração da província, onde os confrades conselheiros, né, é aqueles que me acompanham nas decisões que precisamos tomar para o bem-estar de todos os confrades da nossa província. Frei, qual a importância de Nossa Senhora do Carmo como padroeira do Recife e rainha de Pernambuco? Olha, ter Nossa Senhora do Carmo como padroeira da nossa cidade, evidentemente, para nós, primeiro, carmelita, que para nós é um motivo de orgulho, né? De alegria. Mas eu acho que para o povo recifense, que há tantos anos tem essa devoção tão bonita à Nossa Senhora do Carmo, então é evidentemente que se torna uma relação muito próxima de filhos com mãe. E a gente ter a oportunidade de participar, né, do novenário daquela que a gente tem como a grande intercessora. Todos nós queremos caminhar no caminho do bem. Todos nós queremos seguir para o céu, é o desejo de todo cristão. E evidentemente que Deus colocou Maria como aquela mãe que pode cuidar dos seus filhos. Então, para nós, carmelitas, para os devotos de Nossa Senhora do Carmo, com certeza a importância dela como padroeira é porque tem a quem a gente pode recorrer. É a ela que a gente recorre, tanto dos momentos difíceis, né, de problemas da vida, como também é aquela que a gente vem agradecer aquilo que ela tem feito o ano todo. Maria continua consequentemente, diariamente, ouvindo as preces das pessoas que vêm a esta basílica rezar, as pessoas que vêm suplicar a ela a sua ajuda, a sua intercessão, e ela, como boa mãe, sabe muito bem pedir a seu filho por cada um de nós. Então eu faço um grande convite a todos os devotos de Nossa Senhora do Carmo, ao povo recifense de modo geral, né, que temos ela como nossa patrona, aquela que é a nossa padroeira, que nos ajuda na caminhada, que venham participar da missa. Nós vivemos num mundo muito difícil, com muitas dificuldades, todo mundo enfrenta dificuldade. Mas aqueles que não rezam, aqueles que andam distante dos caminhos de Deus, mais dificuldade encontram. Então convido a você, meu irmão, minha irmã, que por acaso esteja assistindo esse vídeo, que se deixe tocar no seu coração, busque aproximar-se daquilo que é santo, daquilo que pode lhe ajudar na caminhada da vida.